O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa quinta de adoração teve como tema algo essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa santidade, para a nossa salvação, para alcançarmos o tão desejado presente que Deus nos dá e quer nos dar, que é a felicidade eterna, o céu. E esse tema que hoje, durante toda a manhã, à tarde e para finalizar agora na Santa Missa, o tema é caminhar na unção do Espírito Santo. Foi esse o tema da quinta-feira de adoração. Viver a vida no Espírito Santo. Caminhar na unção dele. Porque quem deixa ser guiado pelo Espírito Santo, quem deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, esse todos os dias tem fome e sede de Deus. Aquele que se deixa guiar pelo Santo Espírito, sempre vai ter uma sede insaciável de Deus, uma fome insaciável desse Deus que nos ama. Foi de propósito que Deus fez isso conosco. Colocou em nós um vazio, porque só quem poderia preencher esse vazio dentro de nós era Ele próprio. A sede que nós sentimos de felicidade, a sede que todo mundo tem, né? Desde a nossa adolescência e juventude, que nós temos uma sede de felicidade, uma sede de alegria, uma sede de dar certo na vida, e isso é a sede que nós temos de Deus, que o próprio Deus colocou em nós. Santo Agostinho, quando encontrou-se com o Senhor, disse: agora eu te provei, Senhor, e ao te provar, agora eu tenho todos os dias sede e fome de ti, Senhor. Aquele que se deixa conduzir pelo Espírito, esse sempre vai ter uma sede insaciável, uma fome insaciável desse Deus que nos ama. Tem desejo de santidade. Hoje nós celebramos 2 santos. Cantamos ou santos ou nada no início. Aquele que deixa o Espírito Santo possuir por inteiro, todos os dias vai ter sede de santidade. Vai acordar já com aquele desejo de santidade. Vai dormir pensando: se Deus me der mais um dia de vida amanhã, eu vou buscar a santidade. Tem desejo do céu, tem desejo da salvação. Gálatas 5:24. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Não é a primeira leitura de hoje, quero introduzir essa de Gálatas antes de passar para a primeira leitura de hoje. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque aquele que vive pelo Espírito deve andar de acordo com o Espírito. Aquele que diz ser do Espírito deve viver de acordo com o Espírito. E todos nós recebemos o Espírito Santo. No dia do nosso batismo, foi confirmado no dia do nosso crisma. E muitos outros, receberam depois uma força tão grande do Espírito, talvez no encontro de jovens, talvez no encontro de casais, no encontro, não sei, mas Deus te encontrou. Nós estamos falando do jubileu de ouro dos 50 anos do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib, que nós celebramos esse ano. E ao mesmo tempo eu lembro também do dia que eu tive uma experiência, além do batismo e do crisma, uma experiência tão forte com o Espírito Santo, que aquilo ardeu meu coração. E a partir daquele momento eu tive fome e sede de Deus, e até hoje eu tenho. E cada vez mais, cada ano que passa, aumenta mais isso. Aumenta esse desejo por Deus. Ao mesmo tempo que, como Paulo fala, nós somos impulsionados ao pecado, mas aquele que deixa o Espírito Santo ir agindo, o pecado não mais vai dominar, mas quem vai dominar é o próprio Espírito Santo. Eu lembro, há 25 anos atrás, eu recebi uma experiência tão forte com o Espírito Santo, metade do Monsenhor. Monsenhor, 50 anos. Mas eu faço esse ano também memória dessa experiência. Mas todos nós recebemos e podemos receber hoje também novamente o Espírito. Todos os dias nós podemos receber, se assim você quiser, se assim você desejar. Se o teu coração tem um amor tão grande para esperar esse Espírito Santo. Nossa vida nesse curto espaço de tempo que nós temos nessa terra deve ser vivida no Espírito, andando no Espírito, que nossas ações sejam guiadas por Ele. E aí a primeira leitura de hoje, São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Nós fomos chamados e somos chamados a todo momento a integrar um dia essa família de santidade que muitos já foram, como Simão e São Judas Tadeu, que nós celebramos hoje, já estão lá, já receberam a coroa da eterna glória, a coroa da eternidade que eu e você, que tem reservado para mim e para você lá no céu, está reservado para você uma coroa da eterna glória. Somos filhos de Deus, somos da família de Deus, diz Paulo aos Efésios, e fala para nós hoje, nós somos da família de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho amado de Deus. E nosso único destino, se somos filhos de Deus, é voltar para casa. É voltar para casa daquele que é o nosso Pai. Se nós somos filhos dele, o nosso lugar não é aqui, porque o lugar de Deus definitivo não é aqui, mas na eternidade. E Ele está nos esperando. Nós nascemos de Deus e para Ele voltaremos. E essa sede que nós temos, essa fome que sentimos, esse vazio que nós temos, é saudades de casa. Não da tua casa, que você saiu e veio para aqui, não, da casa do Pai. Nós temos a todo momento saudades de Deus, saudades da casa, saudades do lar eterno. Vós fostes integrados à família de Deus, mesmo indignos que somos, nós fomos integrados à família de Deus. Obrigado, Senhor, por nos tornar filhos teus. Obrigado, Senhor, por tornar a cada um dos que estão aqui filhos teus. Obrigado, Senhor, por tornar a cada um dos que
O Sistema Canção Nova de Comunicação alcança nesse momento. Você também, que nem acredita em Deus, você é filho, você é filha, queira ou não, e o teu destino é o céu, e Deus vai atrás de você até o último suspiro, mesmo que você não queira, Ele vai atrás de você, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é no inferno, o nosso lugar não é no purgatório, que é só uma passagem, o nosso lugar é junto de Deus, olhando nos olhos dEle, na face dEle, escutando todos os dias o amor que Ele tem por nós. Mais do que escutando, sentindo esse amor que Ele tem por nós. Somos igreja. Se somos integrados à família de Deus, nós também podemos dizer somos igreja. Não existe cristão sem igreja, porque Cristo quis a igreja. Jesus Cristo fundou a igreja dele. Escolheu os 12, no Evangelho nós temos a escolha dos 12. Jesus escolheu 12 para que pudessem iniciar essa igreja. Quando ele partisse, escolheu 12. Depois escolheu um chamado Simão, não o que hoje nós celebramos, Simão, o Zelota, mas Simão Pedro, para ser o Papa, o primeiro sucessor de Pedro. Pedro, para ser o chefe da igreja, mas ao mesmo tempo aqui eu quero lembrar do Papa como sucessor de Pedro. Porque muitos hoje se dizem católicos e estão falando aí que não concordam com o Papa Francisco, que ele não é o Papa, que ele não é o Papa verdadeiro. Meu irmão e minha irmã, Jesus escolheu Pedro, Simão, para ser o primeiro ali líder da igreja. Depois toda a sucessão dos papas até chegar no Papa Francisco. E eu afirmo aqui, porque isso é verdade, aquele que não está em comunhão com o Papa, o sucessor de Pedro, o escolhido de Deus, infelizmente não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com o próprio Cristo. Muitos que se dizem católicos, mas dizem eu não obedeço esse Papa. Infelizmente eu preciso te dizer, você está fora da comunhão. Quando ele diz nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, ele está ao mesmo tempo dizendo, Paulo, que nós somos igreja. E nós só somos igreja se pertencemos a ela. Como sucessor, o Papa. E o que está agora, Papa Francisco. Ele é o sucessor de Pedro. Esse alerta para aqueles que se dizem cristãos, católicos, apostólicos, romanos. E dizem que não têm comunhão com o Papa. Mas muitos também que querem ser independentes, que nós temos e tem crescido cada vez mais, aqueles que se dizem independentes de igreja. Eu sou cristão, mas eu não sou da igreja. Eu sou cristão, mas não vou à igreja. Os desigrejados. Infelizmente, eu quero dizer para você que você não está sendo cristão. Cristão é ser outro Cristo. E Cristo quis a igreja, fundou a igreja. Aquele que se diz cristão e católico deve obedecer à igreja, ao Papa, seus sucessores, os bispos, os cardeais. Mas tudo isso é essa nossa geração da agora. Essa geração que tem crescido, que quer viver a vida de qualquer forma, quer viver a vida de qualquer maneira. Geração que não suporta regras, uma geração que não suporta os mandamentos, que não suporta os mandamentos de Deus. É uma geração que não quer regras, não quer ninguém dizendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Uma geração que vive uma anarquia velada, que aos poucos vai se tornando realmente uma anarquia total, como nós temos visto no nosso mundo e tantos lugares. E isso reflete em muitos que se dizem cristãos católicos. Ah, eu sou de Cristo, mas o Papa? Não, esse eu não aceito. Ah, eu sou de Cristo, mas e a igreja? Não, não precisa, eu rezo dentro de casa. Coitado, meu irmão, de você. Ó, Paulo fala na primeira leitura, e agora é o centro dessa homilia.
o centro dessa homilia que eu estou fazendo. É nele, em Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Olha que lindo isso, o final da primeira leitura de hoje, que eu quero colocar como centro aqui. É nele, em Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E olha Paulo falando aos Efésios, mas para nós também. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada santa pelo Espírito. Morada santa pelo Espírito. Nós somos morada de Deus, templos de Deus, templos do Espírito Santo. E aí eu lembro lá do início de tudo, lá no Gênesis, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas. Tudo foi feito por Ele, diz lá no Gênesis. Ele colocou ordem ao caos, não existia nada. E o Espírito Santo que pairava sobre as águas ia colocando em ordem tudo. Deus dizia, faça-se isso. O Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, agia. Faça-se isso, isso é bom, faça-se isso. E assim foi feita a criação. É o Espírito Santo que deu vida a toda a criação. E aí o Senhor formou, pois, o homem do barro, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando Deus sopra nas narinas do homem feito do barro, ali Ele estava soprando o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos deu vida. E aí eu quero me dirigir a cada um dos que estão aqui, dos que nos acompanham pela Canção Nova, e primeiramente a mim. O primeiro ouvido está aqui perto da minha boca, é o primeiro que escuta e que deve escutar. Se a nossa vida está um caos, se a nossa vida está bagunçada, se a nossa vida tem vestígios de pecado, ou se tem pecados mortais, não se preocupe, não se preocupe, porque o mesmo Espírito que lá no início deu vida a tudo, colocou ordem ao caos, o mesmo Espírito Santo paira sobre nós nessa tarde, e paira diante do nosso caos, da vida que está aí. Como está a tua vida? Como está a tua história? Como está o teu presente? Está um caos? Saiba, o Espírito Santo pode tornar do teu caos, Ele pode transformar tudo. Ele pode fazer tudo novo. O Espírito Santo paira hoje sobre nós para nos colocar em ordem, para colocar ordem na nossa vida. E se você deixar Ele fazer, Ele vai colocar tudo em ordem na tua vida. Aquilo que para você parece às vezes impossível, não tem como. Eu não consigo diante desse pecado, eu não consigo diante desse vício, a minha vida está uma desordem. Se o teu templo, e aqui eu quero falar o templo como o nosso templo, o templo que Deus habita, não é somente a nossa alma, mas eu quero destacar que é tudo, é corpo e alma, porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou corpo e alma, e nesse corpo e nessa alma que Ele foi formando, Ele soprou o Espírito. Quando Paulo fala que nós somos templos do Espírito, que nós somos templos de Deus, Ele está falando desse corpo, esse corpo que peca também, essa alma que às vezes, por mais que tenha uma sede de Deus, às vezes vai sendo conduzida ao pecado também, pelo pecado que está enraizado dentro de nós. Por essa razão, não devemos fazer do nosso corpo o que bem entendemos. Como eu falei aqui agora há pouco, essa geração que não quer viver de regras, de mandamentos, mas quer viver uma total anarquia. E muitos aí que às vezes dizem, não, o meu corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Meu corpo, minhas regras, não tem uns ditados aí? Meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que bem entender. Cuidado,
engano seu, que você acha que o seu corpo é seu. Esse corpo aqui não pertence a mim. Esse corpo que você aí pode pegar não é seu, é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos de Deus, templos dele. Nosso corpo não nos pertence. Portanto, não podemos fazer da nossa vida, do nosso corpo, que bem entender. Tudo é permitido, mas nem tudo convém àquele que é cristão e que se diz cristão. Aquele que se diz, eu sou cristão católico, mas às vezes coloca o seu corpo ao bem entender do mundo, ao bem entender das paixões. Como eu citei no início, aquele que diz viver pelo Espírito, ande de acordo com o Espírito, crucifique as suas paixões e concupiscências, o seu pecado, crucifique junto com a cruz de Cristo. Nós pertencemos a Deus. O nosso corpo, a nossa alma, refletem de quem nós somos. O que o teu corpo tem refletido, o que a tua vida tem refletido, o teu corpo mesmo, o que tem refletido o teu corpo? Tens tido zelo pelo teu corpo? Como está a tua alma? O que a tua alma tem refletido? Olha o salmo que nós cantamos, que a Juliana cantou. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento, a obra de suas mãos. Presta atenção, olha. Os céus, o que Deus criou, o céu que Deus criou, proclama a glória de Deus, porque o céu proclama o seu Criador. O firmamento proclama a obra das mãos de quem? De Deus. Ao olhar para o céu, nós pensamos, que obra linda, mas tem um Criador, foi Deus que criou. O firmamento, o dia ao dia transmite essa mensagem. Quando nós acordamos e observamos aquele sol surgindo, tão bonito, o nascer do sol, e aquilo reflete a beleza, a grandeza e a bondade do seu Criador. A perfeição da criação, diz Romanos, a perfeição da criação revela a bondade, a beleza, a grandeza do seu Criador. À noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se o céu, o firmamento, o dia, a noite mostra a grandeza do Criador, quanto mais a obra-prima das mãos de Deus, que sou eu e é você, meu irmão e minha irmã. Nós somos a maior obra-prima de Deus. Não o céu, não o firmamento, as estrelas são bonitos, tudo isso são. A natureza, as árvores, os rios, os mares, tudo isso é belo, mas a maior beleza está no ser humano que foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Portanto, nós somos templos de um Deus que nos criou. Olha que mistério é esse. Um Deus que nos cria e ao mesmo tempo Ele é habitado dentro desse corpo e dessa alma. Que mistério desse Deus que é santo, santo, santo e habita num corpo que peca. Que mistério tão grande é esse? Mas por que Ele faz isso? Porque Ele quer habitar em nós e nos transformar até o ponto de tornar plenos para entrar na eternidade. Quanto mais nós nos abrimos para que o Espírito Santo habite em nós, mais o Espírito Santo vai nos transformando novamente a imagem do Criador. A imagem do Criador. Nós nunca vimos a Deus, mas Ele disse que nós somos a sua imagem e semelhança. Portanto, quanto mais você deixar o Espírito Santo habitar dentro de você, a beleza desse Deus que é eterno vai aparecendo em você. É interessante porque quanto mais nós vamos sendo de Deus, parece que nós vamos nos tornando mais belos. Eu me considero mais bonito do que eu era lá antes de encontrar Deus. E ai de mim se não achar. Sou eu mesmo que tenho que achar esse templo, corpo e alma que Deus criou, e eu louvo a Deus por Ele ter me criado dessa forma. Mas deixa o Espírito Santo agir dentro de você, mais belo você ficará, mais bela você ficará. A bondade de Deus, o amor de Deus vai invadindo em nós, que Ele vai nos transformando.
E isso tudo é obra do Espírito, do santificador, do ordenador de tudo. Ele quer ordenar a tua vida, o teu caos. Toda a perfeição da criação reflete a obra do seu Criador. E se o Espírito habita em nós, o Espírito Santo vai cada vez mais nos tornando belos, na beleza desse Deus que nos criou. Se o teu templo está em desordem, o ordenador vai colocar em ordem a tua vida. Se o teu templo está uma bagunça, calma, o Espírito Santo vai colocar em ordem tudo. Se o teu templo está sujo, Jesus vai purificá-lo para que o Espírito Santo habite dentro dele. Quando você convida alguém para ir na tua casa, alguém muito importante, você não vai convidá-lo se a tua casa está uma bagunça, suja. Com certeza você não vai convidar, não é verdade? Eu não convidaria alguém se antes eu não arrumasse a casa. Da mesma forma, é o Espírito Santo que vai e quer habitar todos os dias dentro da nossa casa, do nosso corpo, da nossa alma. Mas nós precisamos limpar esse templo. Nós precisamos preparar esse templo. Nós somos portadores de Deus. Nós somos portadores do Espírito. Nós portamos o que é de mais valioso de Deus, o seu Espírito Santo. Com certeza você guarda seu dinheiro bem guardado, né? Talvez coloca no banco, né? Coloca no cofre, para que ninguém te roube algo que é valioso para você. Uma comparação totalmente desproporcional ao que eu quero falar, mas da mesma forma que nós guardamos as nossas riquezas materiais, talvez não somente para guardar, mas para cuidar. Talvez você pai, você mãe dos seus filhos, para dar um futuro para os seus filhos, e você guarda bem. Da mesma forma nós somos cofres a guardar, não uns bens que perecem desse mundo, mas nós somos cofres a guardar o maior bem, a maior dádiva, que é o Espírito Santo de Deus. É a maior dádiva de Deus, o maior dom, o maior presente, o dom mais valioso, o tesouro mais valioso que Deus quer nos dar é o seu Espírito. E nós, Ele falou, nós somos templos dEle, nós somos moradas dEle. Portanto, meus irmãos, na mesma carta aos Efésios, eu lembro aqui, Paulo fala, no capítulo 4, versículos 30 a 31, não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito que habita dentro de você. Eu não posso entristecer o Espírito Santo que habita em mim. E como nós entristecemos o Espírito? Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós pecamos gravemente, nós estamos sujando o templo, sujando esse templo onde habita Deus, e aí nós estamos expulsando a maior visita de Deus para nós. Quando nós vamos pecando e vamos sujando o templo aqui, vamos contaminando esse templo com o pecado, nós vamos entristecendo o Espírito e ao mesmo tempo expulsando ele da nossa vida. Nós vamos expulsando o Espírito, os pecados mortais e consequentemente a permanência neles e muito mais o não arrependimento desses pecados vai nos transformando não em templos do Espírito, mas em templos do mal, em templos do pecado, em templos profanados. Cuidado, assim como nós não podemos profanar um templo sagrado como esse, templo do Pai das Misericórdias, o santuário, nós não podemos profanar sujando, pinchando as paredes. Isso é uma profanação quando fazem isso. Da mesma forma não podemos profanar o templo maior onde habita Deus, que sou eu e você. 1 Coríntios 6:9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Nem os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, devassos, ladrões, avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem assaltantes hão de possuir o reino de Deus.
Primeira carta aos Coríntios 6, 9 e 20. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Tudo é permitido, mas em tudo convém. Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Fugi da fornicação. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Pedro, em Atos dos Apóstolos 2, diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para receberes o dom do Espírito Santo. É preciso arrepender-se dos pecados, para receber o Espírito Santo de Deus. Arrepender é necessário, confissão frequente. Ou você acha que o Espírito Santo vai ficar habitando em templos sujos, em templos profanados? Não, infelizmente não. O Espírito Santo vai ficar pairando sobre o nosso caos. Se nós convidarmos, se nós o amarmos, o Espírito Santo entra. Agora, se com as minhas atitudes, agora se com o meu pecado eu vou profanando esse templo, o Espírito Santo deixa, mas fica do nosso lado, querendo habitar novamente para salvar. Como diz lá no Veni Creato: afasta de nós o inimigo, contigo por nosso guia todo o mal evitaremos. Se o Espírito Santo habita em nós, todo o mal fugirá de nós. No livro do profeta Ezequiel, diz: eu vos purificarei de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos, arrancar-vos-ei o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, e dentro de vós porei o meu espírito. Olha, presta atenção nisso. Primeiro, Ele precisa purificar, Jesus precisa purificar as nossas imundícies, tirar o coração de pedra para colocar um coração de carne que saiba amar. E só aí Ele colocará o Espírito. Jesus só vai colocar o Espírito dentro de nós para agir depois que purificar o templo, de purificar das imundícies, de afastar os ídolos, as traições, os muitos pecados. Santo Agostinho fala: Deus não infunde os seus bens sem primeiro tirar os nossos males. Primeiro, antes de colocar o Espírito, Ele quer tirar os nossos males. Poderia falar muita coisa do Espírito. Falar do Espírito Santo dá vários encontros grandes, de finais de semana, de uma semana inteira. Mas eu quero só citar os apóstolos de hoje. Não podia terminar essa homilia sem citar os dois. Não temos quase nada na Sagrada Escritura falando sobre eles. Sobre Simão e sobre Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu. Temos pouquíssima coisa falando sobre eles, mas de acordo com todo o tema de hoje, da primeira leitura, do tema da quinta-feira de adoração, o que fala sobre eles é o necessário para nós hoje. Olha o que significa zelote. Uma das únicas coisas que fala, Lucas, o evangelista, diz: Simão, o zelote. O que é zelote? Olha, zelote, ao mesmo tempo lá também fala que ele era cananeu. Tanto caná, que vem do cananeu, o verbo caná, significa zeloso e dedicado. A mesma coisa que o evangelista Lucas cita, Judas, o zelote. Talvez ele poderia ser do grupo dos zelotes, que era um grupo que era contrário ao Império Romano, pode ser. Mas esse significado que o Papa Bento XVI tão bem falou um dia sobre esse apóstolo, ele diz que ele era alguém zeloso pelas coisas de Deus. Era zeloso pelo judaísmo que ele praticava antes de conhecer Jesus. Ele era zeloso, só isso basta. E aqui eu quero lembrar lá do Salmo 68, 10, que diz: o zelo por tua casa me consome. Judas, ou Simão, o zelote,
que era zeloso pelas coisas de Deus, ao mesmo tempo Ele nos fala hoje e nos impulsiona, nós que somos templos de Deus, templos do Espírito, a termos um zelo pelo corpo e pela alma. Pelo corpo e pela alma. O zelo por tua casa me consome, diz o salmista no Salmo 68, versículo 10. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, como o Simão, o apóstolo. E com certeza ele teve zelo pelas coisas de Deus até o fim da sua vida, porque ele entregou, derramou sangue pelo aquele que ele amava, que era o Senhor. No que se refere a Judas Tadeu, isso a única coisa que tem falando dele, lá no Evangelho de João, é um pedido que ele fala a Jesus na última ceia. Ele diz: Senhor, por que tu se manifestas somente a nós e não ao mundo? Por que tu estás se revelando somente a nós, 12 apóstolos, e não se revela ao mundo, para que eles conheçam quem tu és? E olha a resposta de Jesus. Jesus diz para Judas Tadeu: se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Olha que linda resposta Deus deu a Judas Tadeu. Se alguém me tem amor, olha o que é importante para que Deus faça morada em nós. Olha o que é importante para que o Espírito Santo faça morada em nós. Jesus fala para Judas Tadeu: se alguém me ama, se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, o Pai amará, nós viremos a Ele. Quando Ele fala nós, é quem? O Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade Santa vem habitar em nós, se nós temos amor pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E diz: nós viremos a Ele e nele faremos morada. É preciso desejar a Deus, é preciso amar esse Deus, amar o Espírito. E é próprio de quem ama não querer perder o objeto do seu amor. Quem ama não quer perder o amado. Quem ama cuida para não perder. Quem ama zela, tem zelo, como Simão Zelote. Tem zelo pela casa de Deus, tem zelo pelo templo que Deus criou. Quem ama não quer entristecer jamais o Espírito Santo que habita em nós. Poderia falar muitos detalhes, mas só isso basta para nós, ser morada de Deus. Os dois apóstolos de hoje nos dão dois detalhes. O zelo que tinha pelas coisas de Deus, que nós devemos ter um zelo. O zelo pela casa de Deus precisa me consumir. Nós temos os ministros que zelam pela liturgia tão bem, que zelam pelo templo. Nós temos pessoas que zelam por esse templo. Tem aquelas pessoas que zelam pela capela lá da tua cidade, pela tua paróquia, pela tua diocese. Mas eu vou mais além, como iniciei. Zela pela essa casa, zela pelo teu corpo, zela pela tua alma. Não deixa o mal adentrar, não deixa os pecados mortais ficaram aí sujando, profanando essa casa. E para terminar, nós falamos hoje de Judas Tadeu. Só que no Evangelho cita o outro Judas, o Iscariotes. E é interessante que fala Simão, Pedro, né? Aí depois fala Simão, o Zelote, Judas Tadeu. E aí quando fala em Judas Iscariotes, fala o que se tornou traidor. Judas não era traidor quando Deus o chamou. Ele foi se tornando dia após dia, se tornando aquele que ele viria a ser atrair Jesus. Um templo não vai sendo profanado aos poucos. A nossa alma não vai sendo profanada de uma vez por todas. Aqueles pecadinhos vão profanando o nosso templo. Pecadinhos, e aí nós podemos cair em pecados graves.
e ir profanando esse templo onde Deus quer habitar constantemente. Judas foi se tornando traidor. Nós podemos, aos poucos, nos tornar traidores de Cristo, traidores do Espírito, homens e mulheres que vão aos poucos entristecendo o Espírito. Deus não quer isso, porque nós somos portadores dele, templos dele. Zelos pela casa de Deus deve nos consumir. E como naquela resposta de Jesus a Judas Tadeu, ele diz: aquele que me tem amor, nós entraremos e faremos morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fecha os teus olhos. Nós queremos clamar esse Espírito Santo de Deus, que no início de tudo pairava sobre as águas e colocou em ordem tudo, que veio sobre os apóstolos tirando todo o medo, fazendo deles verdadeiros apóstolos, a darem a vida, a derramarem o sangue pelo amado. Que o Espírito Santo que habitou em tantos na igreja, tantos santos, tantos papas, e habita hoje no Papa, que está no Papa Francisco, em toda a igreja, e habita em todos nós, nos querendo santificar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem ao fogo abrasador, ó água viva, nos lava, nos purifica e faz morada todos os dias na nossa vida. Estamos aqui como estavam em Jerusalém, à espera da promessa de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio. Tira todo medo, faz prevalecer o teu poder. Nós te desejamos, nós te desejamos, te convidamos, vem, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Canta isso, nós te desejamos, nós te desejamos, te convidamos, vem, te convidamos. Aqui és esperado, bata no seu peito. Aqui tu és amado. Nós vamos cantar isso, meus irmãos, porque isso é o que São Boaventura disse, para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. O Espírito Santo só vai habitar sobre aqueles que desejam o Espírito, sobre aqueles que querem, que esperam e que têm um coração que o ame. Como Jesus, na resposta a Judas Tadeu, ele disse: aquele que me tem amor, aquele que me ama, nós faremos morada. Aquele que tem um amor tão grande por nós, falando Trindade, Pai, Filho e Espírito, aí faremos morada. Nós te desejamos, te convidamos. Aqui tu és esperado, aqui tu és amado. Diga isso, nós te desejamos. Fala alto, nós te desejamos, te convidamos. Aqui és esperado, bata no peito e diga: aqui tu és esperado, ó Santo Espírito. Bata no peito e diga: aqui tu és amado, ó Santo Espírito. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu, e vai ficando de pé e canta forte isso. Nós te desejamos, nós te desejamos. Erga os teus braços, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja.
começa a clamar com tuas palavras o Santo Espírito. E eu quero pedir aqui, eu falei de igreja, eu falei que nós somos templo, eu falei da igreja católica, do Papa, de todos os padres cardeais. E eu quero pedir nessa hora, ó Santo Espírito, aviva a tua igreja, abrasa cada coração, toca lá onde o Papa está nesse momento, fortalecendo com a força do teu poder, toca em cada bispo, em cada cardeal, dando força, dando ânimo. Ó Espírito Santo, como nós precisamos estar cada vez mais unidos como igreja, nós como igreja católica, apostólica, romana. Mas também eu quero pedir ao Santo Espírito, aviva os corações, nós que somos templos teu, ó Santo Espírito, nós que somos morada e portadores do teu poder, da tua unção. Aqui, ó Santo Espírito, tem corações que te amam, que te esperam, que te querem, que clamam agora por ti, ó Santo Espírito. E deixa o Espírito Santo orar em você com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que sonda os nossos corações, Ele sabe o que mais necessitamos. Ó Espírito Santo, lava e purifica cada coração, purifica o meu coração, purifica o coração de cada um desses teus filhos que estão aqui, ó Senhor. Ó Pai, pela força do teu Santo Espírito, lava-nos de todo pecado, lava-nos de toda mancha do pecado que ainda habita em nós, cura-nos de nossos males, cura cada um que tem vícios e mais vícios, liberta-os, ó Santo Espírito, porque nós queremos ser livres em Ti. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do mundo, não somos escravos do demônio, jamais seremos escravos do mundo e de Satanás, porque esse corpo, essa alma, o teu corpo, a tua alma, pertencem a tão somente a um Deus que te criou, que te fez a imagem e semelhança dele, e um Deus que não quer te perder, jamais. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui tu és amado, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção, aviva a tua igreja, abraça os corações, Espírito de Deus. E o Espírito Santo paira sobre nós, para sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o caos que existe em nós, sobre o pecado que existe dentro de nós, encarnado aqui dentro, que não sai esse pecado, mas o Espírito Santo agora está pairando sobre nós e nos libertando de todo o mal, de toda raiz enganadora do pecado que ainda nos fazia escravos. E o Senhor diz: vós não sois mais escravos, vós sois livres, eu vos libertei na cruz,
vos justifiquei. Obrigado, Senhor, porque Tu nos possui por meio do Seu Santo Espírito. Nós somos Teus, Senhor. Propriedade exclusiva Tua e de ninguém mais, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.